Melhorou? Oxigênio. Pronto, agora eu consigo falar. Mas você tá Não nervoso? sei por quanto tempo. Eu vou ser sincero, Fernando, eu não tô nervoso, não. A minha expectativa não estava alta para esse duelo. Não. Eu vou perguntar de novo. Você tá bravo? Depende com quem. Com o Tite? Com o Tite estou bravo. Se eu tiver que criticar alguém, seria o Tite, a comissão técnica, a diretoria, que decidiram por esse planejamento. Eu jamais vou criticar os jogadores que entraram em campo ontem. Muito pelo contrário. Fica aqui o meu elogio porque eles foram muito guerreiros. Muita gente criticando a equipe. Não, eu não estava, não. Isso aí é tenso. A produção é fera, não tem jeito. Ai, peraí, eu posso rir muito não. Eu preciso de oxigênio. Vai aí que você, negócio de altitude, o Vene Casagrande, não deu pro Flamengo com um time bem alternativo. O Vene trouxe ontem aqui de forma exclusiva, já tinha falado aqui no programa que o Flamengo chegaria com 3 zagueiros. E o Rubro Negro foi derrotado pelo Bolívar, esse jogo foi na altitude de La Paz. E se distanciou da liderança do grupo E da Libertadores. O Milionário joga hoje, né? Sim. E o Milionário ainda vai mexer mais ou não na formação desse grupo. Mas vamos rodar o VT na volta. Vene Casagrande vai contar se ele está ou não bravo com o Tite. Logo no primeiro minuto, Francisco manda de cabeça e coloca o Bolívar na frente. O Flamengo respondeu rápido, com uma bela jogada de Matias Vinha para fazer o primeiro dele com a camisa rubro-negra e deixar tudo igual. O time boliviano leva perigo e coloca Rossi para trabalhar. Pelo Fla, Vinha tenta encontrar Bruno Henrique na área, mas o camisa 27 cabeceia para fora e choca com a trave. O jogador é atendido e retoma a partida. Segundo tempo, o rubro-negro continua tendo problemas de sair jogando. E de novo, o Bolívar que é mais efetivo e dá susto aos flamenguistas. Até que Igor Jesus erra o corte no meio e a bola fica com Bruno Sávio para fazer o segundo do time boliviano. O Flamengo ainda tenta chegar ao empate e tem boa chance com Bruno Henrique, mas nada deu certo e quebra a invencibilidade do rubro-negro. Essa foi a primeira derrota do clube em 2024 e também o primeiro em que foi vazado 2 vezes. O time estava a 20 jogos sem perder. A delegação já desembarcou no Rio e tem clássico contra o Botafogo no domingo. Vene, vamos deixar a altitude só um pouquinho de lado? E o que dentro desse confronto, eu vou sentar ali para eu escutar você, o que dentro desse confronto não faz parte da altitude? Fala para mim, Vene Casagrande, o que você pode criticar como escolha, vamos lá, excluindo a altitude? E vocês sabem, eu não tenho 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que a altitude, ela é sim um fator, sabe? E ela faz sim muda muita história de jogo. E talvez esse seja mais um deles. Mas tentando deslocar um pouco a altitude, o que para você foi um fator negativo para o Flamengo? Antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o que aconteceu antes de a bola rolar. E o que aconteceu a gente já vem aqui falando há muito tempo e criticando há muito tempo. O planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, 2 jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse confronto direto. Agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. E agora vamos para o jogo. Antes de mais nada, o Flamengo toma gol com 1 minuto de jogo. Na minha opinião, a altitude não teve nenhuma culpa nesse sentido. Sério? Não, zero. Foi desorganização. Ô, Fernanda, se você for analisar... Tudo bem, tem a blitz. A blitz com 1 minuto de jogo. Se você for analisar o gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção do que propriamente a altitude. Durante o jogo, obviamente, a altitude atrapalhou. Eu não vou deixar de lado a altitude, tanto é que eu não vou criticar os jogadores. Os jogadores, eles foram guerreiros. Isso é informação. Vários atletas jogaram com a cabeça explodindo de dor por conta da altitude. É um absurdo. 4.000 metros é desumano. Foi isso que várias pessoas me falaram dentro do Flamengo após a partida de ontem. Vamos agora para o outro ponto. O segundo gol que o Flamengo tomou foi um erro coletivo, a começar com
De La Cruz, que na minha opinião acelerou o jogo quando não deveria ter acelerado. Depois o Igor Jesus deu um bote totalmente errado. E para completar o desastre, o Rossi nada fez no lance. Para mim, ele já se entregou ali. Se a gente for analisar, o Rossi foi muito mal na jogada. Então, na minha opinião, os 2 gols foi muito mais erro do Flamengo que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se o planejamento fosse, na minha visão, melhor, talvez as condições de jogo, no nível técnico, poderia ter sido melhor. Agora o Flamengo se complicou no grupo, tudo bem, na minha opinião vai passar de fase, mas era para passar em primeiro. E está vendo o Bolívar sendo o favorito para passar em primeiro. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Vene Casagrande, é sobre se não fosse numa altitude tão grande, você acha que o Tite pouparia? Naturalmente não, né? Não. Naturalmente não. A escolha de poupar foi por conta dessas condições físicas que a altitude entrega, perfeito? É isso. E uma outra coisa, você acha que essa escolha de 3 zagueiros pode ter sido um fator para ter uma desorganização defensiva? A gente está falando de um Flamengo que tomou um gol em todo o Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que tem sua primeira derrota no ano. Sim. Né? Essa é a primeira derrota do Flamengo. E numa escolha de 3 zagueiros. Eu não sou totalmente contra 3 zagueiros, até porque sou de uma geração que fomos campeões do mundo com 3 zagueiros em 2002. Não acho ruim. Só que é uma formação que precisa ser treinada. E não foi. E não foi. Não foi treinada. Você acha que não foi treinada? Não foi isso treinada. É uma informação. Isso é informação. Você acha que isso talvez não tenha sido um ponto? Você falar, uma desorganização, 1 minuto, ninguém marcou o jogador. Então, será que não tem no primeiro gol, sim, vamos levar em consideração os 3 zagueiros, que foi uma desorganização tática. Mas depois, ainda no primeiro tempo, e aí fica meu único elogio ao Tite no duelo de ontem, é porque ele percebeu que não estava dando certo e o que ele fez? Ele colocou o Léo Ortiz como volante. E aí o time até melhorou, porque ele percebeu que a estratégia dele não estava correta. Então fica o meu elogio ao Tite em ter mudado ainda no primeiro tempo e ter percebido que a estratégia errou. Isso é bom, o técnico fazer isso. Ele deu o braço a torcer e falou, beleza, o que eu pensei que não deu certo, vou fazer uma alteração tática sem mudar jogador. Ele botou o Léo Ortiz como volante, o que não é nenhuma novidade. Muita gente criticando, improvisar jogador. Não é improvisar. O Léo Ortiz, ele joga de zagueiro e consegue também jogar de volante em algumas oportunidades, como fazia no Red Bull Bragantino. Mas no primeiro gol, olha aí, a gente acabou de ver aí, desorganização tática totalmente de um time que entrou com 3 zagueiros, embora a estratégia, a gente tenha mencionado aqui que fazia total sentido, mas quando você não treina algo que você bota em campo, a tendência de dar errado é grande. E deu errado. E a formação de 3 zagueiros é uma formação que as pessoas acham que pode ser mais defensiva, mas é muito delicada. Se você entra sem treinar ou sem uma experiência tática daquilo ali, é uma coisa que pode dar uma certa confusão. Você quer ver um outro erro com os 3 zagueiros? O Wesley, ele sofreu muito, se tornou uma avenida ontem, por conta disso. Pela cobertura, ele não tinha cobertura direita. As 2 bordas estavam assim, né? Sim, mas acho que do Wesley era um caso mais grave. O pedágio estava livre. Lá do Vinha, pelo menos, tinha um pedágio. O cara tinha que chegar e pagar. No caso da Avenida Wesley, não, estava livre mesmo, livre. Ele sofreu muito. O Wesley, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador. É altitude. É altitude. Ele fez o que ele podia. Eu vou criticar o planejamento da comissão técnica e da diretoria, porque eles erraram de forma drástica. O Tite não tinha opções no banco de reserva. 2 laterais apenas viajaram. O Wesley vinha. Os 2 jogando. Aí você olha para o banco de reserva e você vai botar quem? Vai ter que improvisar. E depois dessa partida, o Tite assumiu a culpa por esse resultado. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber e não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. Ele assumiu aí a culpa, né, Vene Casagrande? Mas era o mínimo que ele tinha que fazer. Quem ia assumir essa culpa? Os jogadores?
Pelo contrário, fica o meu elogio aos jogadores que foram guerreiros, jogaram numa altitude de 4.000 metros, passando mal, tendo dor de cabeça. O Tite ele tem que assumir o erro, porque ele assumiu a responsabilidade e ele percebeu que a estratégia dele não deu certo. E sabe o que é pior? O quê? Agora chamou a responsabilidade ainda mais para o jogo contra o Botafogo. Você acha, Vene? Ah, acho, porque se não ganhar o jogo contra o Botafogo, eles pensaram nesse duelo. E, na minha opinião, tá nítido que a diretoria e a comissão técnica estão priorizando qual competição? O Campeonato Brasileiro. Será? Se ele poupa contra o Palmeiras, como ele prioriza o Campeonato Brasileiro? Mas eu não tô fazendo contra essa o Palmeiras, leitura. ele poupou confusa 2. ainda. E botou o Pedro, pelo menos, no segundo tempo. Na Libertadores, no jogo mais importante do grupo, poupou geral. Botou um time praticamente reserva. Na minha opinião, está priorizando uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. E vale ressaltar que o próprio Tite já mandou recado para a torcida, ó, ganhar tudo é impossível, já jogou a toalha. Ele mesmo já falou sobre isso. Ele mesmo falou, o que eu acho errado. A partir do momento que você investe muito, você tem que pensar como. Eu fico tão preocupada quando eu te vejo assim nervoso. Calabreso, calma, Calabreso. Eu fico tão preocupada com o Cris. Eu fico preocupada com ele, porque ele tá sempre com aquele risinho. Fernanda, Botafogo. Ó, vou te dar uma lanterna, hein? E hoje ele tá assim, nervoso. Calabreso, calma. Daqui a pouco vamos falar do meu fogão, hein? Vocês vão ver o tamanho... Você vai ver o tamanho da minha labareda aqui nesse telão hoje, ó. Ó. Não, com razão, pô. É isso. Você vai ver o tamanho da minha chama que vai Vamos ver a classificação. Inclusive, nós falamos ontem aqui, não foi, Vene? A gente falou como ficaria essa classificação caso alguma coisa ruim acontecesse pro Flamengo hoje. O Milionários e Palestino se encontram hoje, tá? E a gente pode achar que é uma bobagem, porque o Palestino tem 0, mas é um jogo que define bem até o futuro do Flamengo, vamos dizer assim. Porque ele passa a se embolar também com o Milionários. Agora, o Flamengo mira o primeiro lugar, correto? Tá comigo? Se o Milionários perder e o negócio terminar assim, o Flamengo mira o primeiro. Mas se o Milionários ganha, o Flamengo começa a mirar a classificação. Você discorda de mim? Não, eu vou discordar porque é o seguinte, em relação ao Flamengo se classificar, por exemplo, o Flamengo ainda pega o Milionários, confronto direto. Dentro do Maracanã. Teoricamente, é um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Não tem jeito, não tem como não pensar numa vitória. A questão é o seguinte, o Bolívar ainda pega o Palestino e na altitude. Entende? Então o Bolívar, teoricamente, já chegou a 12 pontos. Será que o Flamengo vai conseguir chegar a 12 pontos? Eu acho que matematicamente nem dá mais. Ó. Enfim, faz a conta rápido aí. Não me pede, não. Eu acho que o Flamengo, ele não tem que se preocupar em não se classificar. Eu acho que vai. Pode chegar a 13 pontos. Pode chegar a 13. Me informaram aqui no ponto. Pode chegar a 13, beleza. Só que o Bolívar pode chegar a quantos pontos? Esquece, eu acho que a liderança do grupo já é do Bolívar. Você acha? Eu acho. Eu acho que o Flamengo, assim, tudo bem, pode sonhar em passar em primeiro, mas é uma situação muito difícil. Eu acho a Libertadores tão louca. Eu acho o futebol tão maluco, o futebol é tão doido, gente, que na semana passada, vocês estavam me zoando que eu tava quase fora da Libertadores, né? E o Flamengo, um potencial postulante ao título. E hoje o Botafogo tem quase a mesma pontuação que o Flamengo. E sabe o que pode acontecer? Tudo. Como aconteceu até hoje, daqui pra frente também pode acontecer. A gente pode estar falando de um Milionários que vai empatar, um Palestino que vai empatar, e depois vão perder, e o Flamengo vai sobrar, e o Bolívar vai perder em casa. Eu não vejo o Flamengo perder. Assim, eu acho muito difícil a gente ficar... projetando, eu acho que o Flamengo não alcança o primeiro. Cara, eu não acho impossível, velho. Não, mas olha só. Não, impossível não é, porque matematicamente dá. Mas eu preciso levar em consideração o momento, fazer uma análise. O Bolívar desliza e o Flamengo encosta. Ou não, ou o Flamengo nem vai passar. De fato, você tá entendendo? A Libertadores é muito louca. Não, beleza, é louca, mas imagina se todo o grupo eu analisar desse jeito. O futebol é louco, então tudo pode acontecer. Não, eu tenho que analisar momento. Flamengo enfrenta o Milionários e enfrenta o Palestino. Flamengo é favorito. É obrigação ganhar esses dois dentro do Maracanã. E o Bolívar pega o Palestino na altitude. O Bolívar ganhou do Palestino lá no Chile. E o Palestino é um time muito fraco. Tanto é que eu critiquei a postura do Flamengo diante do Palestino aqui no Maracanã. Eu acho que mesmo o Flamengo enfrentando o Palestino lá no Chile, vai vencer. A análise é o seguinte, o confronto direto aconteceu ontem. E o Flamengo perdeu.
Perdeu por quê? Por um erro de estratégia, na minha opinião. E nós falamos aqui, hoje é o confronto direto do grupo. Nós falamos isso aqui. Ontem e anteontem, nós falamos. O Flamengo vai escolher um time alternativo, que você trouxe essa informação desde anteontem, por um confronto direto. Nosso querido Pedrosa estava até aqui e comentou. Isso é um confronto direto, ô Vene Casagrande. E como que você poupa o time praticamente inteiro no jogo mais importante da fase de grupos da Libertadores? É questão de prioridade. A diretoria e a comissão técnica, portanto, priorizaram qual jogo? Botafogo. Olha aí, ó, com a derrota para o Bolívar na Libertadores, o Flamengo passa em primeiro, ou passa em segundo, ou vai para a Sul-Americana, que no caso ficando em terceiro, ou será eliminado. Por hora aí o pessoal achando, como o Vene Casagrande, que o Flamengo passa em segundo lugar. E algumas pessoas achando que vai ser eliminado. Aí tem secador, tem rubro-negro pessimista. Acho isso pouco provável. Tem tudo, né? Mas essa é a situação do Flamengo. Haja coração. Cadê, Vene? Ah, Vene Casagrande. Altitude. Ainda bem que não tem mais altitude, né? Agora já foi, né? Não tem mais desculpa agora. Muito bem. E olha,